Olá pessoal, tudo bem? Eu espero sinceramente que você esteja muito bem, porque nós estamos num lugar muito especial, onde eu quero compartilhar a palavra de Deus junto com você. Existem lugares especiais, mas existem alguns que têm um toque a mais, que contam um pouco mais da história de forma profunda e que deixam marcadas no terreno essa história bíblica. É esse o caso aqui. Nós estamos neste rio, na Jordânia, que hoje recebe o nome de Rio Zarca, mas que no passado foi conhecido como Rio Jaboque. Esse rio segue o seu curso e desemboca no Rio Jordão. Nós estamos aqui muito próximos do Vale do Jordão, que fica nessa direção, Israel fica nessa direção. Eu quero ler um trecho da palavra de Deus junto com você, o texto de Gênesis, capítulo 32. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro. Fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem, até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: Não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: Já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: Dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: Por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril, na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Jacó havia fugido por causa da desavença com seu irmão. A palavra Jacó significa aquele que pega, aquele que agarra pelo calcanhar. Exatamente porque ele, sendo irmão gêmeo de Esaú, ao nascer ele pegou o irmão pelo calcanhar. Mas isso parece que já prefigurava uma atitude de Jacó de tentar enganar o seu irmão. A palavra Jacó não significa enganador, mas foi isso que ele fez com seu irmão. Ele enganou seu irmão, ele trapaceou para poder receber a herança. E isso causou então uma desavença familiar muito grande e finalmente Jacó fugiu. Ele fugiu e agora Jacó vem muito tempo depois, já com família constituída. Você deve conhecer a história. Jacó teve 2 esposas, Raquel e Lia. E ao chegar nesse ponto, depois que saiu da casa do sogro, se encontra com o sogro lá em cima, se despede do sogro. E quando chega neste ponto para atravessar o rio Jaboque, Jacó pede que suas esposas passem primeiro. O que é um val? Val é um lugar no rio que permite a passagem a pé, especialmente quando o rio está menos caudaloso, quando tem menos água no rio. Então aqui, nesse lugar, no val do rio Jaboque, Jacó pede para suas esposas atravessarem e assim elas fizeram. Quando Jacó vai atravessando, isso era à noite, aparece um homem que agarra Jacó, que segura Jacó. Muitas vezes nós dizemos que Jacó lutou com o anjo, mas a verdade bíblica é que foi o anjo que lutou com Jacó. E esse não era qualquer anjo, era Jesus Cristo. Porque na hora que Jacó pergunta qual o seu nome, ele diz: Você lutou com Deus. Jesus é Deus. Então aqui, nesse lugar, esse lugar tão especial,
que marca tanto a história do povo de Deus no Antigo Testamento, que traz o cumprimento da promessa feita a Abraão lá atrás. Lembra de Gênesis capítulo 12, quando Deus diz para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, de ti farei uma grande nação. Pois bem, essa promessa feita a Abraão, repetida a Isaac, ela agora começa a se cumprir em Jacó. Porque é aqui que Jacó luta com o anjo, ou melhor, o anjo luta com Jacó, e é aqui que o nome de Jacó é mudado. Se antes ele era conhecido como Jacó, aquele que pega pelo calcanhar, agora ele passa a ser conhecido como Israel. É aqui que começa o nome Israel. É aqui que começa a história do povo hebreu através de Jacó com um novo nome. Isso é uma marca importante na palavra de Deus, porque muitas vezes, quando Deus quer marcar uma história, quando Deus quer marcar a vida de alguém, normalmente ele muda o nome dessa pessoa. Foi assim com Abrão, que passou a ser conhecido como Abraão. Foi assim com Jacó, que passou a ser conhecido como Israel, aqui, nesse lugar. Aqui o anjo luta com ele. E é curioso, porque Deus vem ao encontro de Jacó para lutar com ele, para mudar a sua história e para mudar algumas perspectivas da sua vida. Nesse lugar, o anjo agarra Jacó enquanto ele tenta ultrapassar e o anjo não deixa. E em um dado momento da madrugada, o anjo, Jesus Cristo, decide ir embora. E agora Jacó já havia entendido qual o propósito. Ele já havia entendido o motivo pelo qual Deus estava lutando com ele. Muitas vezes, irmãos, Deus luta conosco para nós entendermos certas verdades que de outra forma não seriam entendidas. Foi o caso de Jacó, aqui nesse lugar. Quando Jacó entende, Jesus quer ir embora e Jacó agora segura Jesus. Agora é Jacó que não deixa o anjo ir embora. E Jacó olha para ele e diz: eu só vou deixar você ir quando me abençoar. Era exatamente isso que o anjo queria. Esse é o motivo das lutas de Deus conosco. Deus não luta conosco para nos destruir. Veja, Deus não luta contra nós, Ele luta conosco para nos fortalecer, para nos ensinar. E Ele quer exatamente isso, nos abençoar. Foi o que Deus fez com Jacó. Quando finalmente Jacó disse: só deixo você ir quando me abençoar, é quando essa história começa a chegar ao fim. É aqui, nesse momento, que Jacó pergunta qual o seu nome. E ele vai dizer: olha, você lutou com Deus e prevaleceu. Veja que interessante. Às vezes Deus permite que nós ganhemos certas lutas para o nosso bem, para a glória dele. Aqui, no Val de Jaboque, Deus faz com que o nome desse lugar seja mudado. Esse lugar passa a ser conhecido como Penuel ou Peniel, vai dar no mesmo. É onde Deus revela a sua glória, onde Deus é visto face a face, onde o homem lutou com Deus e prevaleceu, não porque o homem é mais poderoso do que Deus, mas porque Deus quer abençoar o homem. Finalmente Jacó aprendeu a lição.